Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi falar sobre um tema bastante delicado, mas super necessário: assédio na indústria do entretenimento. É algo que eu já pensei muito e refleti em como abranger isso aqui no canal, e esse dia chegou. Bora? Roda a vinheta que hoje o papo é sério. Precisamos falar sobre assédio na indústria cinematográfica. É algo que sabemos que infelizmente sempre aconteceu, mas veio à tona nos últimos anos devido a denúncias contra o produtor Harvey Weinstein. Vocês lembram desse caso? Em 2017, ele foi acusado por mais de 80 pessoas por algum tipo de má conduta sexual, como agressão sexual e também estupro. Em 2020, saiu o veredito e ele foi condenado a 23 anos de prisão. Detalhe, ele era um produtor cinematográfico famoso, um dos nomes mais influentes em Hollywood. Seu nome estava sempre associado a grandes filmes. Consequentemente, renomados cineastas, atores e atrizes trabalharam com ele. Logo após as denúncias, suscitou um olhar mais atento para más condutas e movimentos feministas ganharam espaço para que as pessoas, especialmente as mulheres, pois são as que mais sofrem assédio diariamente, pudessem denunciar e se sentirem acolhidas. Em 2018, o jornal USA Today realizou uma pesquisa com mais de 800 mulheres que trabalhavam na indústria do cinema e revelou que 94% já haviam sofrido alguma forma de assédio. Além disso, 21% das mulheres disseram ter sido forçadas a realizar algum tipo de ato indesejado. Os dados são alarmantes e várias denúncias surgiram na mesma época. Há dois movimentos importantes para ressaltar aqui e que foram e são cruciais para acolher e incentivar as denúncias, ao lutar para que esse tipo de coisa não seja mais tolerável: o Me Too e o Time's Up. O Me Too foi criado pela ativista norte-americana Tarana Burke com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a violência sexual e alertar que abusos não devem ser aceitos. É necessário denunciar e buscar ajuda, acabar com a cultura do silenciamento que as vítimas tanto sofrem. Já o Time's Up é uma instituição de caridade formada por atrizes e atores de Hollywood que se uniram para arrecadar dinheiro com o objetivo de apoiar as vítimas. Essas iniciativas fomentaram um diálogo tão necessário e contribuem para que as vítimas não se calem. E o mais importante, que não seja mais aceito esse tipo de comportamento abusivo no mercado de trabalho e tampouco na vida, né? Mas vamos além desse assunto. Além de Harvey Weinstein, outros nomes foram denunciados. Aí vão alguns exemplos. Kevin Spacey, além de ser acusado de assédio sexual por vários homens que trabalhavam com ele na série House of Cards, foi também denunciado por tornar o ambiente de trabalho tóxico. Ben Affleck foi acusado por tocar os seios da atriz Hilarie Burton sem consentimento quando ela tinha apenas 18 anos. E uma das principais atrizes que denunciou os assédios de Harvey Weinstein, Rose McGowan, ainda afirmou que Affleck sabia da má conduta do produtor e não se pronunciou. Ed Westwick, o Chuck Bass de Gossip Girl, recebeu denúncias de assédio sexual de várias mulheres. Assim como eles, há vários outros casos semelhantes e que ganharam repercussão nos últimos anos. Porém, alguns são demitidos das empresas ou produções que estão envolvidos, como ocorreu com Kevin Spacey e Ed Westwick, e há nomes como Ben Affleck que continuam inseridos da mesma forma na indústria. Mas meu foco agora é a conduta inapropriada de John Lasseter, o antigo chefe de animação da Pixar e da Disney. As acusações contra ele é o meu interesse com toda essa contextualização que eu fiz e vocês logo vão entender o motivo. Primeiro, vamos compreender o que aconteceu e para isso eu vou recorrer ao livro que eu já mencionei aqui no canal. Tá escondido aqui, que é Onde os Sonhos Acontecem, meus 15 anos como CEO da The Walt Disney Company, escrito pelo Bob Iger, o ex-CEO da Disney. Ele cita na página 257, aqui é quando ele relata sobre as acusações contra o John Lasseter, tá? Abre aspas. Alegações terríveis e específicas contra Harvey Weinstein abriram as comportas e encorajaram muitas outras pessoas a se exporem e apresentarem as próprias alegações de abuso. Quase todas as empresas do setor de entretenimento tiveram de enfrentar e julgar reclamações dentro de suas organizações. No último trimestre de 2017, ouvimos reclamações de mulheres e homens da Pixar a respeito de John Lasseter, quanto ao que descreveram como contato físico indesejado. Todos sabiam que John gostava de abraçar e, embora muitos considerassem esse comportamento inofensivo,
logo se tornou evidente que o sentimento não era unânime. Eu conversara com John sobre isso havia alguns anos, mas aquelas novas alegações eram mais graves e ficou claro para mim que ele tinha de ser confrontado. Recomendo novamente esse livro, é de devorar, ele é rapidinho, de tão incrível que é. O Bob Iger relata que a Disney deveria ser um ambiente de trabalho onde os seus funcionários se sentissem seguros. Portanto, precisavam descobrir se havia algo que os deixava desconfortáveis. E claro, tinham que garantir que seriam ouvidos, acolhidos e tivessem a certeza de que não ocorreria de novo. E foi isso que a Disney fez. E assim descobriram reclamações de homens e mulheres a respeito do comportamento de John Lasseter na Pixar. Inicialmente, os superiores de John recomendaram que ele tirasse uma licença de 6 meses para refletir sobre as suas ações e também dar um tempo para eles pensarem sobre o que fariam de fato. Com o John Lasseter ausente, conduziram muitas entrevistas para poderem julgar o que era melhor para os estúdios. Bob Iger e John Lasseter dialogaram diversas vezes durante esse período e concluíram que Lasseter sair da empresa era o mais adequado. E ficou acordado que seria estabelecido confidencialidade diante da decisão. E é por isso que sabemos muito pouco sobre o caso. O que eu estou falando aqui no vídeo está no livro e não há detalhes sobre o que aconteceu na internet. Mas com essas informações eu já consigo chegar no meu ponto, que é o objetivo aqui com o vídeo. Eu confesso que de todas as acusações de assédio de que fiquei sabendo na indústria hollywoodiana, a que mais me pegou de jeito foi essa do John Lasseter. Eu fico sentida de verdade e com muita raiva por ele ter tido esse comportamento e ter agido de forma tão inapropriada. Claro que eu me sensibilizo pelas pessoas que sofreram assédio, mas o meu intuito aqui não é falar sobre esse aspecto hoje, beleza? O que eu me proponho a dialogar são as questões que envolvem a sua obra e o atual reposicionamento dele no mercado de trabalho. Então vamos lá. Bom, como vocês podem ver aqui no meu cenário e até mesmo com os conteúdos que eu crio aqui para o YouTube, eu sou uma apaixonada, fã de carteirinha mesmo pela Pixar. Desde o lançamento de Toy Story lá em 1995, eu acompanho todos os filmes que o estúdio lança, sempre com enorme admiração pelas histórias que eles contam, com tanta perfeição e qualidade visual. São narrativas que conversam comigo, me comovem e também fazem parte da minha vida. Contribuíram para a Lari que eu sou hoje. Quando cai a ficha que um dos maiores responsáveis por isso acontecer é o John Lasseter, eu fico muito desapontada. Ele foi um dos grandes fundadores da Pixar, junto com o Ed Catmull e o Steve Jobs. Mas ele que era o cara do storytelling, a mente brilhante por trás das histórias mais incríveis do estúdio, e depois da compra da Pixar pela Disney, foi também o responsável por reerguer o estúdio criado pelo Walt Disney. Quando há denúncias de assédio moral ou sexual, a gente tende a pensar, não quero mais saber de nada dessa pessoa, ela tem que desaparecer da indústria. Mas será mesmo? Agora é que vem as minhas reflexões principais. E antes de começar a julgar os meus pensamentos, eu peço gentilmente que me escutem até o final. Eu me questiono, será que eu devo desconsiderar a obra dessas pessoas envolvidas em denúncias? É possível separar o profissional do pessoal na hora de avaliar os filmes com diretores que cometeram abusos? Você, espectador, como encara esses artistas e os seus filmes? Bom, como vocês podem ver, eu não deixei de gostar da Pixar, muito pelo contrário, ela continua a fazer parte da minha vida. A decisão da Disney foi muito assertiva em desligar o Lasseter da empresa. Eu concordo demais com isso, mas sinto muita indignação por ele ter se comportado assim. Primeiro que é inaceitável esse tipo de atitude, mas para além disso, ele perdeu a sua grande criação. Cara, ele criou a Pixar, ele estava no comando do estúdio de animação da Disney. E o cara se comporta desse jeito? Eu fico realmente triste, pois eu o admiro profissionalmente. Eu não posso negar isso. Eu preciso admitir porque acaba tornando o meu olhar parcial. Então, esses questionamentos surgem na minha mente quando eu observo a reinserção do John Lasseter no mercado de trabalho. Para quem não sabe, o John assumiu o departamento de animação do estúdio Skydance Media no início de 2019. A Paramount Animation trabalhava em parceria com o estúdio, pois tinha um contrato de marketing e de distribuição dos filmes da Skydance. No entanto, a presidente da Paramount Animation, Mibray Soria, afirmou que iria encerrar essas colaborações, pois não gostou da contratação. Assim como ela, a atriz Emma Thompson afirmou que não faria mais a voz de uma personagem do filme Luck, que está em elaboração com o estúdio e o John é um dos produtores. A postura dela é justamente por não concordar com a contratação dele. Agora eu vou pegar aqui o meu computador para ler o que a Emma Thompson mencionou. Então, abre aspas.
Só posso fazer o que me parece correto nesses tempos difíceis de transição e de conscientização coletiva. Tenho consciência de que se as pessoas que falaram, como eu, não adotarem esse tipo de postura, será muito pouco provável que as coisas mudem no ritmo necessário para proteger a geração da minha filha. Fecha aspas. O movimento Time's Up também se manifestou na época e publicou uma nota que eu vou ler aqui. Abre aspas novamente. A decisão da Skydance Media de contratar John Lasseter como chefe de animação aprova e perpetua um sistema quebrado que permite que homens poderosos ajam sem consequência. Em um momento em que deveríamos elevar as muitas vozes talentosas que são subrepresentadas constantemente, a Skydance Media dá outra posição de poder, proeminência e privilégio a um homem que foi acusado de assédio sexual em local de trabalho repetidas vezes. Fecha aspas. E aí eu te pergunto, como você acha que deve ser o futuro profissional de indivíduos envolvidos em escândalos sexuais ou abuso de poder? Eles devem ser cortados da indústria ou há espaço para reinserção? Eu acredito que não podemos julgar a obra já lançada pelos atos de uma única pessoa, visto que um filme é criado por uma equipe gigantesca de produção. E seria injusto com os demais profissionais que se dedicaram durante tanto tempo para colocar a obra em tela. Mas e depois? Como fica a vida profissional de quem é acusado de assédio? Eles merecem uma segunda chance, como John Lasseter? Será que o fato de terem essa segunda chance é uma forma de recuar e aceitar o que fizeram? Eu particularmente acredito que as pessoas acusadas devem sim pagar pelos seus atos. No caso de John Lasseter, ele foi mandado embora da empresa que ele mesmo criou. Não tem mais nada dela. Penso que depois disso ele sabe que não pode mais agir inapropriadamente de novo ou não terá espaço. Sim, talvez eu esteja sendo um pouco otimista demais, mas enfim. Eu acredito que a punição deve ser feita com toda certeza, mas excluir ele como um profissional eu já não sei se é o caminho certo. Afinal, eu visualizo que os movimentos servem para alertar que esse tipo de conduta é inadmissível e que não importa em qual empresa que ele vai trabalhar, terá que arcar com as consequências de seus atos como já aconteceu antes. Portanto, esperamos que não aconteça mais. No entanto, também acredito que há diferentes tipos de assédio. E uma pessoa como Harvey Weinstein, acusado de estupro e condenado à prisão, é uma situação bem mais delicada. Aí vamos com mais um questionamento. Nessas situações, há vários pesos e várias medidas? Por exemplo, você julga de formas diferentes o cara que coloca a mão na sua cintura de uma maneira indesejada de uma pessoa que comete um estupro? Dá para julgar na mesma proporção? Eu considero situações diferentes, embora saibamos que ambas estão erradas, pois agem em desacordo com a outra pessoa. É assédio de qualquer jeito. Portanto, que fique muito claro que, indiferente de qual é a denúncia, ela deve ser feita e providências precisam ser tomadas, pois são inaceitáveis. Não podemos tolerar nenhum tipo de desrespeito no mercado de trabalho, nem na vida pessoal, seja um assédio moral ou sexual. E para mim, essa deve ser a maior lição. Não aceitar ações que te deixam desconfortável. O respeito é fundamental. Quero deixar claro aqui que isso é o que eu penso e não necessariamente é um pensamento correto, é apenas a minha opinião. E gostaria de saber como é a postura de vocês. Vocês dividem a obra do criador? Tratam como uma coisa só? As pessoas que sofreram denúncias merecem ser reinseridas no mercado de trabalho? Depende de qual foi o assédio cometido ou a decisão deve ser a mesma para qualquer situação? Outro detalhe importante que eu reflito é o seguinte: quando era uma pessoa acusada que eu não me importava tanto com a obra, eu tinha um olhar mais incisivo de punição. Aí, quando vi o John Lasseter ser desligado da Disney e da Pixar, eu parei para pensar de verdade. E foi isso que me levou a questionar. Quando a gente é envolvido de alguma forma no trabalho da pessoa, tendemos a observar de um jeito diferente. E será que isso é justo? Não sei se eu acho certo, mas é a forma que eu me vi inserida nesse contexto. E eu estou olhando para uma situação de fora, sem ter conversado com uma vítima de algum desses profissionais, sem saber o que sentem e como elas gostariam que fosse a punição dessas pessoas. É também algo relevante para se destacar. Se você é alguém que sofreu algum tipo de abuso, como se sente quando aquela pessoa continua em cargos de poder, como agora o John Lasseter? Eu não tenho palavras aqui. A verdade é que não há uma única resposta para esses questionamentos. Não dá para colocar essas situações em caixinhas e encarar tudo como uma coisa só.
Mas friso novamente que estar atento para más condutas não ocorrerem mais é fundamental. O papo poderia se estender e é por isso que essa conversa não pode parar aqui. Deve estar nas conversas do cotidiano, nas mesas dos bares, nas salas de aula, aqui no YouTube. Temos que evoluir sempre e abrir espaço para novas reflexões. E por hoje é isso. Eu espero que tenham curtido essa conversa mais cabeça e tão necessária por aqui. Tô curiosa esperando pelos comentários. Tô achando que agora os haters vão aparecer. Ai, que medo! Se curtiu, dá um like, comenta aqui embaixo. Um abraço e nós nos vemos na semana que vem. Tchau!